E sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal da Stack. E hoje nós temos essa edição festiva, o programa de número 50. Sim, já foram 50 programas, deixa aqui o programa da Stack, seu programa semanal de conteúdo e conhecimento, que ele estreou juntamente com o canal no dia 1º de abril, e isso não é uma mentira. No programa de número 50, então, faremos a 13ª parte aqui de inteligência artificial, neste ritmo festivo de final de ano. Até a virada teremos ainda o programa número 51, que é o especial de ano novo, que vai concretizar esse final do primeiro ano aqui do programa da Stack, e até lá teremos nossos vídeos diários para vocês. Então é isso aí, fiquem ligados, falaremos hoje sobre o método de defusificação e vamos começar! No último vídeo eu falei sobre os resultados gráficos do processo de fusificação da lógica nebulosa, em que eu pego então os valores, traço no gráfico direto, corto no gráfico anterior onde as utilidades servem, e aí eu tenho aqui o que serve e o que não serve. Agora eu falarei sobre esse processo na defusificação, e para isso eu volto às etapas anteriores, porque eu quero obter um valor crisp daquele conjunto, como vocês podem ver aqui nesse diagrama, e aí nós vamos defusificar. Uma das formas de defusificar é fazer o centro da massa dos gráficos, ou seja, somos 3. A massa maior está para o útil. Essa é a relação que eu consigo encontrar aqui na defusificação. Defusificação nada mais é então que o processo de obter um resultado crisp a partir de um conjunto nebuloso. E aí eu tenho vários métodos: centroide, que é o centro da massa, como o exemplo que eu mostrei, FOM, o FOM, First of Maximum, que é o primeiro dos máximos, MEOM, Mean of Maximum, que é a média dos máximos, e RCOM, Random Choice of Maximum, que é a escolha randômica dos máximos, entre outras possibilidades. Vou mostrar aqui um exemplo de defusificação centroide, o método mais preciso, mas também o mais complexo de se calcular. Computa-se então o centroide, que é o centro de massa do conjunto, e a utilidade aqui a gente vê que é de 58,9%. Isso significa que na prática eu peguei todos os valores crisp e joguei no arcabouço do conjunto nebuloso, e o resultado final após fazer a defusificação é um que me dá essa utilidade. Você pode ter um threshold, por exemplo, se a utilidade for maior que 60%, você usa. Menor você não usa moderadamente, o que faz com que o resultado dependa muito da aplicação. E aí vamos para o resultado final, em que você pode traçar um gráfico que me dá o valor da defusificação para todos os valores possíveis de entrada. No caso lá da granada, daqueles exemplos que eu falei dos jogos RTS de guerra, no eixo X eu tenho a munição, no eixo Z a distância, eixo Y então eu tenho a utilidade. Note que se eu estou perto, pequena distância, a utilidade é sempre baixa. Começo a afastar, a utilidade vai subindo, até que uma distância média é meu melhor valor de utilidade e depois vai caindo. Afinal, como eu falei, você não pode usar uma granada de perto, ela não serve, senão você também seria atingido. A distância média e muita munição representa meu máximo de utilidade, ou seja, a situação perfeita, nem muito longe a ponto da granada não chegar, nem muito perto a ponto de eu me ferir, uma distância média e muita munição, assim eu não preciso me preocupar. Conforme eu aumento a distância, eu diminuo a munição, a minha utilidade então ela cai. E a lógica nebulosa ela me permite então tratar esse problema de uma forma menos estrita. Como eu falei, ela não se limita a true or false. Afinal, eu posso modelar meu problema fazendo essas inferências de se, e, então. E com isso o resultado fica muito mais perto do que o que acostumamos fazer na vida real. E aí eu tenho várias aplicações da lógica nebulosa em jogos, como controle de movimento, jogos e robótica. Para onde que eu vou virar o NPC afinal?
tomada de decisão e inferência, afinal, qual decisão tomar frente ao estado atual? Exército inimigo, pequeno, médio, grande, distância, muito longe, longe, perto, conclusão, pouca ameaça, média ameaça, ação, número de exército a enviar para minha defesa, classificação, como determinar um ranking para meus NPCs, e além disso também temos outros tópicos da inteligência artificial para jogos, como o aprendizado, em que ao invés de eu, especialista, ficar montando a árvore de decisão, um sistema de regras, quero que o sistema ele aprenda. O Player Modeling, determinado tipo de aprendizado, modelar o jogador e adaptar a inteligência artificial de acordo com este jogador, principalmente em jogos difíceis como poker, em que eu tenho um ambiente parcialmente observável, não determinístico, pois depende do fator de sorte de tirar as cartas, ainda tenho a questão do blefe. Técnicas modernas, estudos de inteligência artificial acadêmica, mas ainda não tão implementada aos jogos. E temos então as redes neurais, que são algoritmos genéticos, otimização, uma melhor performance do personagem, faz gerações de personagem e faz a seleção natural deles para ter o melhor NPC para determinado jogo. Essa seleção natural no FPS é a quantidade de vezes que ele morre, por exemplo. É como a genética. 2 indivíduos fortes gera descendente forte, 2 fracos geram um fraco, e a seleção natural elimina. Vou combinando os indivíduos para ter os descendentes. As redes bayesianas, probabilidade, ambiente incerto, muitas variáveis. Tenho também personalidades e emoções, o agente corajoso, medroso, o que a gente chama também de Interactive Storytelling, usar a inteligência artificial não para coordenar agentes, mas para coordenar o enredo do jogo, alterar de acordo com o andamento, controlar então a narrativa deste game. As arquiteturas, APIs, as engines de IA, algo que facilite a IA para os jogos, da mesma forma que hoje a GPU ela facilita a implementação gráfica nos jogos. 2 PCs seguem padrão e conseguem se comunicar. Se alguém fizer um software que segue um padrão, poderia usar no sistema e assim por diante. Ainda não se conseguiu criar isso, muitas nuances existem, porém estamos evoluindo, estamos estudando para chegar a este ponto. E aí temos também os jogos clássicos com as teorias dos jogos, no poker como lidar com incerteza, coordenar inteligência, ação de dupla, no truco, buraco e por aí vai. E aí entraremos então no nosso tópico de redes neurais, que é um dos últimos tópicos que estudaremos aqui na primeira temporada de inteligência artificial. Se eu não me engano, teremos mais 2 ou 3 programas, então a gente diversifica aqui os conteúdos do programa Destec de novo, mas em breve nós retomaremos então com toda essa parte de inteligência artificial. Vamos então agora a uma pequena introdução sobre as redes neurais. A humanidade sempre desenvolveu máquinas para nos auxiliar. Elas aperfeiçoam a nossa potência ou velocidade, reduzindo o tempo de trabalho ou aumentando nossa força. São poucas as máquinas que fazem o que o ser humano não faz, mas todas fazem o que fazemos de uma forma muito mais eficaz. Recentemente, principalmente a partir da terceira revolução industrial, com o desenvolvimento de computadores e a implementação dos sistemas informatizados no trabalho, muitos pesquisadores vêm desenvolvendo máquinas para nos ajudar a pensar melhor. Conseguimos até agora, com bastante eficácia, melhorar nossa força, nosso rendimento, nossa velocidade, mas mal arranhamos a capacidade de melhorar nossa inteligência. E isso acontece principalmente porque mal entendemos como a nossa inteligência funciona. E muitas pessoas defendem que a inteligência é um fruto do pensamento lógico, e desenvolveram vários sistemas lógicos diferentes. E isso foi o que culminou a criação dos computadores. Outras pessoas ainda defendem a teoria de que a inteligência humana é fruto de como o nosso cérebro está organizado. E foi esse grupo que nas décadas de 40 e 50 desenvolveu a teoria das redes neurais. Redes estas tão promissoras que vários pesquisadores acharam que não daria certo, e esse modelo nunca alcançaria as previsões feitas até então à época. Como a gente pode ver, assim como as grandes conquistas da humanidade, essa foi totalmente subestimada na época, por ser muito revolucionário aos padrões existentes. E afinal, durante mais de 20 anos, as pesquisas em redes neurais, elas caíram em descrédito, porque a maior parte da concentração estava na computação lógica, conhecida e utilizada atualmente. Porém, de um tempo para cá, principalmente devido ao avanço das neurociências, as pesquisas sobre redes neurais foram reformadas e muita coisa foi desenvolvida desde então. Existem pesquisas, por exemplo, para o desenvolvimento de neurocomputadores. Para se entender melhor o que são as redes neurais e como seriam os computadores baseados nelas, vale a pena conhecer como funcionam nossos neurônios. Nossos neurônios são células que formam nosso cérebro. Elas são então basicamente compostas por 3 partes: dendritos, que captam informação ao ambiente de outras células, o corpo celular, ou soma, responsável pelo processamento da informação, e um axônio para distribuir a informação processada para os outros neurônios ou as células do nosso corpo. Porém, dificilmente você vai ter uma célula trabalhando sozinha. Quanto maior o número de células trabalhando em conjunto,
mas elas podem processar e mais eficaz o trabalho ele será. Então, para você melhorar o rendimento de um sistema, são necessários diversos neurônios. E foi estudando esse trabalho dos neurônios que os pesquisadores desenvolveram os neurônios artificiais. Neles, cada um tem 2 ou mais receptores de entrada que são responsáveis por perceberem um determinado tipo de sinal. Também possui um corpo de processadores responsável por um sistema de feedback que modifica sua própria programação dependendo dos dados de entrada e saída. Finalmente, eles possuem uma saída binária para apresentar a resposta de sim ou não, dependendo do resultado do processamento. E um neurônio artificial tenta imitar o comportamento de um neurônio natural. E é aqui então que eu me despeço, encerrando o programa de hoje, eu comigo mesmo, em holograma aqui, Halo, meio Cortana. Espero que esse vídeo tenha sido útil, que vocês tenham gostado e que essa série esteja contribuindo para o seu aprendizado sobre as inteligências artificiais. Como eu falei, em 2 ou 3 programas estaremos encerrando a primeira temporada do assunto, mas isso não significa que não falaremos sobre isso aqui no programa. Como a gente sabe, esse é um campo que está em muito estudo e assim que as coisas forem surgindo, nós vamos falando. Então é isso aí, vejo vocês amanhã de novo e não percam, ainda antes da virada, nosso especial de fim de ano. Como sempre, a gente pede aquela ajuda e contribuição ao canal, curtindo o vídeo, deixando seu like, nos seguindo e interagindo nas redes sociais. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que sempre responderemos a todos. Então é isso aí, aqui eu fico e me despeço. Muito obrigado a todos por tudo e até a próxima. Eu fui! Pedimos sempre que deem aquela contribuição ao canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo e deixando seu like. Procure na playlist pelos vídeos para você ver os conteúdos com maior organização e nos siga sempre nas redes sociais. Deixe sempre nos comentários suas sugestões e recomendações, porque esse programa é personalizado e faremos um conteúdo com a sua cara. Canal Destec, o canal mais diversificado da internet.